E aí, eu tô bom e vocês estão bom? Então, galera, hoje eu vou falar uma coisa que você não pode. Se você fala esse tipo de nome, aqui você não pode falar. Dentro do YouTube você não pode estar falando. Porque eu não sei por que você não pode estar falando. Essas plataformas aí, mas você não deve estar falando. Se você tá falando, você tá agindo como um cara que não entende dos negócios. Daí fica uma coisa bem complicada de compreender, porque não importa, né? Só que não é uma coisa que você, por exemplo, você vai falar. Porque o que você fala, cara, é questão de plataforma. Você não deve estar falando. Tem nomes que você não deve estar falando para você evitar alguma, sei lá, alguma coisa, por exemplo, algum ban, alguma coisa que você não quer que que acontece, né? Mas galera, então quem não segue eu no Instagram. É muito importante para mim. Segue eu lá, que é @ponte 3845. Então, o assunto de hoje é sobre isso daqui que eu tô falando. Você, de maneira alguma, se alguém mandar você falar, você não deve estar falando. Você não pode dizer, cara, o nome de umas plataformas aqui dentro aqui do YouTube. Você não deve falar. Mas e por que você não deve falar? Se alguém perguntar, mas por que você não deve falar? Cara, pô, mano, porque você não deve falar, cara. Simplesmente não é pra você falar, porque simples assim, é só você não falar, porque não tem motivo para você falar esse tipo de plataformas, esses nomes você não deve falar. Agora, se você falar, você, tô falando isso por mim mesmo, nem eu não vou falar aonde eu faço live. Não vou falar para evitar algumas coisas. Mas tipo que, evitar tipo que, cara, evitar tipo muitas coisas, cara. Daqui um dia um canal tiver grande aí, evitar essas coisas aí. E para não dar esse muitas palavras que eu quero dizer para você, você mesmo. Se você tá assistindo esse vídeo, você faz live em outro lugar, outra plataforma, você não deve. Você não deve estar falando uns nomes aqui. Você não deve. O nome que você não pode dizer aqui começa com T, U, I, Tui, Tweet. Olha, eu não falei. Falei tweet. Tweet. Falei tweet. Falei tweet. Então, você não deve falar um nome assim. Eu acho que não é bom você falar nem. Não vou falar o resto. Se eu falar o resto, você já vai compreender que eu tô falando já é a palavra, mas já tô até dizendo já, no forma de eu dizer já o nome já é o nome, tipo, como assim o nome? É o nome da plataforma. Então, e hoje eu tô falando para você que você não deve estar falando isso, opa, esses nomes aqui dentro do YouTube para você não ter, será algum ban ou acontecer alguma coisa, algo parecido do tipo, alguma coisa que não seja bom, você tem que parar para pensar, você não deve. Mas e por que você não deve? Não importa, é porque você não deve falar, você tem que cumprir o que está escrito. O que está escrito aqui é uma regra e você tem que cumprir. Agora, se você quiser dizer, caralho, eu não posso dizer nada também, que daí depende de cada um também, depende de cada um. Se você quer dizer também, não sou eu também que vou ficar falando as coisas também. Mas eu só sei que você não deve estar falando uns nomes de plataforma. Você não deve estar falando para você evitar coisas. Você mesmo, você não deve. Isso daqui chega até me doer a cabeça já de dizer. Porque você não deve, cara. Por exemplo, tá falando nome de plataforma.
você evitar qualquer coisa, qualquer confusão. A questão de confusão é que, por exemplo, quando o seu canal estiver grande, você evita falar nomes, por exemplo, na onde que você faz live. Isso daqui eu vou evitar falar aqui, não vou falar, vai estar na descrição aonde eu faço live, para vocês verem aí. Mas eu não vou ficar falando aqui, ó, eu faço live lá em tal lugar, plataforma Rosinha. Para quem quiser me acompanhar, é lá que eu faço live. Só que não vou dizer o nome. Se eu dizer o nome, vão perguntar, mas por que você não pode dizer o nome? Porque funciona dessa mania aqui. Funciona desse modo. A plataforma vermelhinha, aqui eu posso falar porque esse vídeo vai ser gravado agora há pouco. E eu tô falando para você que se trata que você não pode falar. Se você pudesse falar, todo mundo falaria nome de uma plataforma, falaria normal, não se importasse. Mas não pode falar. É para evitar qualquer coisa, daí é melhor não falar. Porque não sei se que vocês estão compreendendo eu, mas tem coisa que você não deve estar falando. É o melhor que você pode fazer. O melhor que você pode fazer é não estar falando umas plataformas que não pode ser dita dentro do YouTube. Não é eu que estou dizendo. A própria plataforma está dizendo. Você não deve falar uns nomes dentro aqui. E tem que respeitar isso. Não temos que fazer porque não pode estar falando. Se pudesse estar falando é uma coisa que seria normal. Mas não é assim que funcionam as coisas. E você não deve falar uns nomes de plataforma. Ah, mas TikTok pode falar. Mas não sei qual é a intimidade que o YouTube tem com o TikTok. Mas o TikTok é outra coisa. Pode falar. Mas outros nomes não pode estar falando. Não pode estar falando. Porque nem na minha live eu vou ficar falando que se inscreva lá no YouTube. Não vou estar falando. Porque não deve estar falando. Tem nome que você é melhor não falar. Pra você não tomar um copyright. Sei lá o que é isso. Eu não sei. Veio da minha cabeça já eu falar isso daí. E, cara, pra não doer tua cabeça, mano, é melhor você não falar. Essas coisas que prejudicam você. Por exemplo, falando o nome de plataforma que não pode falar. Não pode falar. Isso daí é o aviso que eu tô falando aqui. Se pudesse falar, eu até falaria, daí eu vou falar então bastante, então, já que eu poderia falar. Só que não é assim que funciona. Não pode estar falando, não pode. Mesmo que você insistir em falar, você não pode estar falando. Se você falar, você pode levar algum tipo de uma coisa que você não quer levar, algum ban, ou pode prejudicar alguma coisa no canal. Não sei que isso é provável que pode acontecer, mas todos, provavelmente qualquer coisa é provável acontecer. Mas é simples assim, é só você não falar os nomes, não pode estar falado no YouTube. É simples assim, é só você não falar. Se você não falar, não vai ter problema nenhum. Ninguém vai te incomodar porque você não está falando, o local que você faz live, o nome, fazer a plataforma, você não vai falar. Mas e se eu ponho assim um título? Live na NIN. Aí não tem nada a ver. Mas eu não vou falar essa coisa aí que você tá ouvindo. Simples assim, é só não falar. Você não falar. E é isso daí. Já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo.